Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar aqui nossa aula de calorimetria, tá? Onde nós vamos estudar aí os fenômenos relacionados às trocas de calor entre os corpos. E essa aula tem duas partes. A primeira parte nós vamos trabalhar aí o conceito de quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica, falar um pouco aí das tais calorias, né? Como é que a gente determina através da calorimetria a quantidade de energia armazenada nos alimentos. Essa é uma parte muito importante, muito interessante e prática do conteúdo de calorimetria. A gente vai discutir alguma coisa aí, tá? E no segundo vídeo, na segunda parte, a gente vai ver calor latente e mudanças de estado físico, tá? Então, essa primeira parte nós vamos trabalhar até o calor sensível e depois, no segundo vídeo, no segundo momento, nós vamos trabalhar aí calor latente e nós vamos discutir aí as mudanças de estado físico, tá? Vamos lá para o nosso primeiro conceito aqui. Então, calorimetria, pessoal, é a área da física que se determina, né? A área da física que estuda os fenômenos decorrentes das trocas de calor entre os corpos. Então, é basicamente o estudo do calor, né? Um fenômeno chamado calor. Lembra lá que nós estudamos os conceitos de temperatura e calor? Temperatura, o que que era? Temperatura estava relacionado ali ao grau de agitação dos átomos e moléculas de um corpo, né? Estava relacionado à energia térmica, energia cinética, energia mecânica das moléculas e dos átomos, né? Dos átomos e moléculas, né? Que constituem um corpo. Então, o total, a energia global de todos os átomos, todas as moléculas, essa energia mecânica global de todos os átomos e moléculas desse corpo né, é o que a gente entende como temperatura, que nós medimos como temperatura. Então, temperatura está relacionada ao movimento dos átomos, tá? E então é um conceito, uma grandeza concentrada no corpo ali. E a gente viu que temperatura, né, corpos de diferentes temperaturas poderiam trocar essa energia térmica entre elas. E esse fluxo de energia térmica de um corpo mais aquecido para o menos aquecido, como nós estudamos, se dá através do calor. Então, calor é transferência de energia térmica de um corpo mais aquecido para o menos aquecido. Então, para ter calor, tem que ter uma diferença de temperatura entre dois corpos ou uma diferença de temperatura em duas regiões do mesmo corpo, porque o calor pode fluir de um corpo para o outro ou de uma região aquecida de um corpo para uma região menos aquecida deste mesmo corpo, tá? E então a gente vai estudar agora, né, aprofundar um pouco mais no conceito de calor, os fenômenos decorrentes, tá? Então, calorimetria é a área da física térmica que estuda os fenômenos decorrentes das trocas de calor entre os corpos. E a gente já viu que calor é energia térmica em trânsito, energia térmica, né, passando de um corpo mais aquecido em maior temperatura para um corpo mais resfriado em menor temperatura. Essa passagem de energia térmica do corpo mais aquecido para o menos aquecido, né, é assegurado aí pela lei zero da termodinâmica. E esse é um processo espontâneo que nós vimos, né? O que é um processo espontâneo? Não precisa fornecer nem retirar energia, ele acontece naturalmente, sem, né, que haja um meio externo aí atuando, tá? Então nós temos aqui um corpo, né, A com uma temperatura TA, um corpo B com uma temperatura TB, e nós temos que o fluxo de calor se dá do corpo A mais aquecido para o corpo B menos aquecido. Opa, desculpa. Como nós temos a condição aqui, né, temperatura do corpo A maior que a temperatura do corpo B, então o calor flui do corpo mais aquecido para o menos aquecido. Pode acontecer o processo inverso, calor fluir do corpo menos aquecido para o mais aquecido, ou seja, o mais aquecido se aquecer mediante a absorção de calor de energia térmica do corpo menos aquecido? Pode, mas isso não acontece naturalmente, tu precisa fornecer energia. Como é feito aí, né? E onde é que tu encontra esse processo forçado de transferência de calor? Refrigeradores, ar-condicionado, todo elemento que precisa, né, fornecer energia para fazer esse processo que não é espontâneo. Que tipo de energia? Elétrica, né? O teu ar-condicionado só vai tirar calor de um lugar frio e jogar calor para um lugar que já está mais aquecido mediante o fornecimento de energia, mediante a fornecer energia elétrica. Mesma coisa com a geladeira, tá? Então, nas outras aulas nós já trabalhamos bastante aí essas questões envolvendo aí temperatura e calor. Nós vamos focar agora nos processos que acontecem, né,
quando os corpos perdem e recebem calor do meio externo, certo? Então vamos lá. Então aqui é uma pequena revisão, né? A gente já viu. Então a calorimetria vai ser essa área da física térmica que vai estudar, né, os processos que ocorrem aí mediante a perca e absorção de calor, a troca de calor entre os corpos. Pessoal, então assim, a gente viu que calor ele pode ser perdido e ele pode ser absorvido. Então o corpo ele pode perder calor, tá? E ele pode absorver calor, certo? E a gente pode quantificar essa quantidade de calor absorvido ou quantidade de calor absorvido, né? A gente pode calcular, inclusive, né? A gente vai chamar essa grandeza de quantidade de calor. Então, quantidade de calor que a gente vai apresentar pela letra Q maiúscula é a quantidade de calor que um corpo absorve num processo de aquecimento ou a quantidade de calor que um corpo perde num processo de resfriamento, tá? Certo? Então, a quantidade de calor vai ter dois sinais. Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então aqui, ó, se a quantidade de calor, o Q, é negativa, o corpo perde calor e sua temperatura diminui. Isso é importante, anota aí no teu caderno, tá? Então, se eu fizer cálculo de quantidade de calor e der um valor negativo, significa que o corpo perdeu calor, a temperatura dele abaixou. Significa que a temperatura final foi menor que a inicial. Houve um processo de resfriamento, de perda de temperatura. Em contrapartida, se um corpo absorve calor, né, a quantidade de calor dele é positiva. E se ele absorve calor, a temperatura dele aumenta. Então, quantidade de calor negativa, perdeu calor, temperatura diminui. Quantidade de calor positiva, o corpo recebe calor, se ele recebe calor, a temperatura dele aumenta. Tá? Então, esse slide aqui é muito importante. Você, né? Deixa eu carregar minha caneta aqui. Né, você destacar esses dois itens aqui. Tá? Isso é muito importante. Então, um processo onde nós temos aí perda de calor, né, e ganho, absorção de calor. Pessoal, no caso aqui, nessa primeira figura, eu tenho aqui um refratário com água e essa água está fervendo, né? Provavelmente aí já está na temperatura de ebulição. Já está na temperatura de ebulição e essa água aqui ela está absorvendo calor. Se você bota uma água a temperatura ambiente numa panela no fogão, essa água vai ganhando temperatura. Para ganhar temperatura, ela precisa absorver calor. E quem é a fonte térmica que está fornecendo calor para essa água? É ali a chama do fogão, né? A boca do fogão ali. Tá? Então a quantidade de calor dessa água é uma quantidade de calor positiva, porque essa água, esta massa de água aqui, ela está absorvendo calor. Está absorvendo calor de onde? Está absorvendo calor da minha fonte térmica, tá? Na minha chama. Então, nós temos que a quantidade de calor absorvido pela água é positiva. Em contrapartida, tem uma segunda situação aqui. Desculpa. Essa água aqui eu tenho uma panela, né? Não sei o que tem dentro dela, tem alguma coisa. Ela está imersa em gelo, em água com gelo, tá? Para que esse gelo? Esse gelo provavelmente é para resfriar o que está dentro dessa panela aqui. Então, o que está dentro dessa panela está o quê? Perdendo calor. Está perdendo calor. Perdendo calor para o gelo. O gelo absorve calor e o que está dentro da panela perde calor. O gelo ganha a ter calor aumentando a sua temperatura, né? E chegando ali a temperatura de fusão e passando de estado sólido para líquido. Essa parte a gente vai ver depois. Mas o fato é que o que está dentro da panela está perdendo calor e sua temperatura está abaixando. Então a gente diz que a quantidade de calor daquele material que está dentro da panela ali é uma quantidade de calor negativa, ou seja, porque esse calor está sendo perdido pelo meio externo, pela massa de gelo aqui que está ao redor da panela. Desculpa. Então,
nós temos isso importante. Quantidade de calor pode ser positiva, quando há absorção de calor com ganho, com aumento de temperatura, e quantidade de calor pode ser negativa, quando há perda de calor pelo material e a sua temperatura diminui. Tá? Então, importante isso aí. Então, quantidade de calor tem dois sinais. Deixa eu recuperar aqui o ponteiro do meu mouse que ele sumiu. Vamos só apagar aqui para eu não mandar um material todo rabiscado para vocês. Pessoal, unidades de calor. Nós temos, né, então, calor é uma quantidade de calor, é uma grandeza física, né? Mede é a medição da quantidade, como já diz o nome, da quantidade de calor absorvida ou eliminada por um corpo. É a mensuração do calor perdido ou absorvido pelo corpo. E calor tem duas unidades. Tá? Primeiro, calor é energia. Tá? Então, quando nós falamos de calor, nós estamos falando de energia. Energia térmica em trânsito. Né? Lembra ali do conceito de calor. Que o calor é a quantidade de calor. O calor é a energia que está fluindo de um corpo mais aquecido para menos aquecido, até que se atinja aí o equilíbrio térmico. Então, é energia. Né? É uma energia térmica em trânsito. Energia térmica passando de um corpo mais aquecido para o menos aquecido. E qual é a unidade de energia no sistema internacional? No sistema internacional, a unidade de energia é o Joule. Tá? Nós temos aí o Joule. Joule é Joule, né, unidade do sistema internacional, mas existe uma outra unidade, tá? Uma outra unidade muito usada, inclusive, tá? Na prática ela é mais usada que a unidade oficial. Sempre que nós fazemos cálculos aí, na maioria das vezes a gente usa, né, para outras formas de energia, a gente usa Joule. Mas o mais usual é calorias, tá? Então, nós temos uma unidade usual aí que não pertence ao sistema internacional, mas é muito usado, que são as calorias, tá? E calorias você provavelmente já ouviu falar, né, em perder calorias, em comer muito, em alimentos calóricos, né, em ganhar calorias através de alimentos, tá? Então a gente vai ver que a energia dos alimentos, as tais calorias contidas nos alimentos, tem tudo a ver com calor, tem tudo a ver com energia térmica. A gente vai ver isso depois aí, tá? Existe uma relação, né, entre caloria e unidade de caloria e o joule. Uma caloria é 4,18, né, 4,2 joules, tá? E qual é a definição de caloria, né? A gente vai ver que depois é a mesma definição de calor específico lá. Uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água deve absorver para que a sua temperatura aumente de 1 grau Celsius. Tá? Essa é a unidade de caloria, tá? Que na verdade é o calor específico da água, né? O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, tá? E a mesma definição de caloria praticamente aí. Então nós temos, né, duas unidades para trabalhar com calor. O joule, que é a unidade pertencente ao Sistema Internacional de Unidades, e uma unidade mais usada, unidade usual, que não pertence ao Sistema Internacional, mas é muito utilizada, que é a caloria. Tá? E nós temos uma relação entre essas duas unidades. Né? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Eventualmente a gente precisa converter essas unidades aí. Tá? Então, pessoal, a gente vai ver alguns conceitos agora relacionados ao calor, tá? O primeiro mais importante, né? Um dos mais importantes é o calor específico, tá? O que é calor específico? Calor específico é um calor que um corpo absorve ou elimina, né, por unidade de massa, tá? Nós podemos ter o calor aí em joules por quilograma por Kelvin ou calorias por grama por grau Celsius. Calorias por grama por grau Celsius é o que a gente mais usa aí. Tá? Então nós temos aí duas unidades possíveis para o calor específico. Então o calor específico é a quantidade de caloria, né, a quantidade de energia por grama por cada grau Celsius. Ou seja, é a quantidade de calor que 1 grama de uma substância deve absorver para que sua temperatura varie de 1 grau Celsius. Ou, se for a unidade do Sistema Internacional, a unidade de caloria é joule por quilograma por Kelvin. Ou seja,
é a quantidade de energia em joules que 1 kg de um material deve absorver para que sua temperatura aumente ou varie 1 Kelvin. Tá? 1 Kelvin. Então nós temos essas duas unidades para o calor específico. Então, calor específico é a quantidade de energia absorvida por unidade de massa para que a sua temperatura varie uma unidade de temperatura. Tá? Então, leia bem, preste bem atenção no conceito de calor específico, ele é muito importante. Então, ó, quantidade de calor absorvido por unidade de massa para que a temperatura se eleve em uma unidade. Tá? E nós temos duas unidades para o calor específico. Caloria por grama por grau Celsius. Então, observe que essa unidade é uma unidade composta e não são, né, ela é composta por unidades que não são do sistema internacional. E depois nós temos uma unidade para o calor específico, que é uma unidade composta e composta por unidades do sistema internacional. Joule por quilograma por Kelvin. Qual que a gente vai mais usar nos nossos exercícios aí, pessoal? A gente vai mais usar essa, tá? A gente vai mais usar essa aqui. Então, a unidade de caloria é caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, a quantidade de energia expressa em calorias que 1 grama de uma substância deve absorver para que a sua temperatura aumente, né? Se eleve de uma unidade. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, a gente vai representar assim, ó, Czinho H2O, a gente vai ver depois ali nos exercícios, que é igual a 1,0 calorias por grama por graus Celsius. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, que 1 grama de água deve absorver 1 caloria para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius. Então, isso é a definição. Entenda, tá? Importante. Definição de calor específico. É a quantidade de calor que uma substância deve absorver para, né, para que uma unidade de massa varie a temperatura, né, varie uma medida de temperatura, varie uma unidade de temperatura. Tá? Então, a gente vai analisar alguns aqui. Olha só, pessoal, calor específico da cetona. 0,52 calorias por grau Celsius. Então significa que 1 grama de acetona ela deve absorver 0,52 calorias para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius, aumente 1 grau Celsius, por exemplo. Areia. Pessoal, deixa eu só apagar aqui que está feia aqui meus desenhos. Então, por exemplo, você tem aqui areia, 0,2 calorias por grama por grau Celsius. Significa que 1 grama de areia deve absorver 0,2 calorias para que a sua temperatura se eleve 1 grau Celsius. Água, que é o padrão praticamente aí. A água possui calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius. Significa que a água deve absorver, 1 grama de água deve absorver 1 caloria para que a sua temperatura se eleve em 1 grau Celsius. Tá? Desculpa. E nós temos outros materiais aqui, né? Os metais. Tá? Observe que os metais têm calor específico bem baixo. Tá? Então, quem é que absorve mais calor sem que ocorra variação de temperatura? A água. A água consegue absorver bastante calor, 1 caloria bastante calor, sem que a temperatura suba, se eleve. Tá? E observe que os metais não, os metais absorvendo pouco calor, eles já têm já sofrem uma variação de temperatura. Ou seja, os metais se aquecem muito mais rápido que a água, se tu for pensar assim. Porque os outros materiais aqui, por exemplo, ó, o cobre, etanol, ferro, ouro, prata, alumínio, né, eles precisam absorver pouco calor para que sua temperatura varie de 1 grau Celsius. A água precisa absorver 1 caloria. Os demais é 0, alguma coisa. Então, absorvendo pouquinho calor, a sua temperatura já sobe. A água não, a água tem que absorver 1 caloria para a temperatura subir. Tá? E eu destaquei aqui também, já no meu ponto de vista, né, na minha visão técnica,
Eu já trabalhei aí em usina, nós já trabalhamos aí com, né, eu já trabalhei com gerador, com abastecimento de hidrogênio para geradores. Então, o hidrogênio ele possui um calor específico de 3 calorias por grama por grau Celsius. Olha só, hidrogênio gasoso, tá? Significa que para refrigerar o hidrogênio é melhor ainda que a água, tá? Não sei se você sabe, né? Geralmente o que é que se usa aí para refrigerar motor de carro, né? Motor a gasolina, motor a diesel, se usa água, tá? Porque a água consegue absorver bastante calor sem elevar muito rápido essa temperatura. O hidrogênio é mais ainda, o hidrogênio consegue absorver muita caloria, 3 calorias, tá? Absorve bastante 3 calorias para começar a elevar a sua temperatura. Então ele consegue absorver muito calor de um material, mas a sua temperatura se eleva devagar. Porque 1 grama de hidrogênio precisa absorver 3 calorias para que a sua temperatura se eleve em 1 grau. A água absorve 1 caloria, 1 grama de água absorve 1 caloria para que a sua temperatura se eleve de 1 grau. E os outros materiais ali, né, tá com calor muito baixo, então um calor específico extremamente baixo. Ou seja, qualquer calorzinho absorvido já está a temperatura variando aí, tá? Então eu botei o hidrogênio aqui só para destacar que ele é um elemento com calor específico bastante alto, apesar de ser um gás, tá? E o hidrogênio gasoso é utilizado para refrigerar geradores de usina elétrica, tá? De usina de geração de energia elétrica, alternadores de alta potência. Por exemplo, ali a maioria dos geradores do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, hoje pertencente à ENGIE, tá? A maioria dos geradores, já trabalhei lá, a maioria dos geradores são refrigerados a hidrogênio, ou seja, o gerador é tipo um motor, né, um equipamento selado, e dentro dele ele é preenchido, né, com hidrogênio gasoso de alta pureza, com uma pressão, né, determinada ali. Tá? E esse hidrogênio passa por um trocador de calor lá embaixo do equipamento, né, e esse hidrogênio acaba jogando o calor fora, mas é ele que absorve o calor lá das partes internas do gerador. Tá? Ele é um ótimo absorvedor de calor. Quanto maior o calor específico de material, melhor ele é para absorver calor, melhor ele é para entrar no sistema de refrigeração. Então assim, né, a gente usa para refrigerar motores a gasolina e a diesel, a gente usa água. Né? Ah, por que não usa álcool? Ah, porque não ia dar certo, né? O álcool ele tem um calor específico baixo, aqui o etanol, 0,59, metade da água, tá? Não dá. Ou seja, o álcool, só tu virar o motor ali e rodar um pouquinho, já ia explodir tudo, porque o álcool já ia evaporar muito rápido, tá? A temperatura dele subir muito rápido, porque pegando pouco calor a temperatura já sobe. E a água não, né? A água ela precisa absorver 1 caloria, que é bastante calor, tá? Bastante energia. Então 1 grama da água absorve 1 caloria para elevar a temperatura de 1 grau Celsius. E o álcool, com a metade do calor absorvido, já está elevando a temperatura. Então ele não serve para sistemas de refrigeração. Mesma coisa você botar água e álcool na pele. Você sente o friozinho maior de quem? Do álcool. Porque o álcool evapora mais rápido. Tá? Ele absorve mais rápido o calor da tua pele e tu sente aquele friozinho. A água, se tu botar na tua pele, tu sente ela friozinho, mas tu não sente uma variação muito grande de temperatura. Demora para evaporar da tua pele. Agora o álcool não. O álcool evapora rapidamente, tu sente aquele friozinho. Tá? Então, desculpa me alongar ali, que tem muita coisa, não acabo me empolgando, tem muita coisa legal para a gente discutir em calorimetria. Tá? É isso. Então, isso é calor específico, pessoal. Quantidade de calor, né, que uma unidade de massa de uma substância deve absorver para que sua temperatura se eleve de uma unidade. Então, por exemplo, calor específico da água. 1 caloria por grama por grau Celsius. Significa que 1 grama de água deve absorver 1 caloria para que a sua temperatura se eleve em 1 grau Celsius. Ah, mas se for a unidade do Sistema Internacional, a água, né, é um joule por 1 quilograma por Kelvin. Então significa que 1 quilo de água, 1 quilograma de água deve absorver 1 joule de energia para que a sua temperatura varie de 1 Kelvin. A ideia é a mesma, só muda as unidades, tá? Vamos lá então para não... Pessoal, vamos para a parte aqui, né? Determinação da quantidade de calor. Eu posso calcular a quantidade de calor perdida ou absorvida por uma substância, né, num processo de aquecimento ou resfriamento, tá? E qual é a fórmula? Quantidade de calor é igual a massa
vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Então, se é o calor específico, massa, material que recebe ou absorve calor, tem um errinho aqui, tá? E aqui o nosso ΔT, é a diferença de temperatura antes e depois do aquecimento. Só voltando ali, pessoal, no calor específico, eu botei aqui, né, depende da substância e do estado físico da substância, tá? Então, o calor específico depende da substância, depende do elemento ali, e depende do estado físico, tá? Mas o calor específico é um valor geralmente tabelado, obtido experimentalmente, tá? É uma característica da substância, não depende da quantidade de substância, depende da substância em si, da sua unidade de massa, tá? Depende do estado físico, por quê? A gente vai ver que a água líquida tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius, enquanto o gelo e o vapor é 0,5 caloria por grama por grau Celsius, tá? Então, o estado físico afeta o valor do calor específico. Mas isso sempre vai ficar bem claro lá nos exercícios, tá? Não se preocupem em saber qual é qual, tá? Então a gente calcula, né? A gente pode calcular a quantidade de calor absorvida por um corpo no processo de aquecimento ou cedida, né? Eliminada por um corpo no processo de resfriamento. E a gente usa essa fórmula aqui. É o famoso Q-macete, né? Eu não sou muito fã em ficar decorando fórmula através desses trocadilhozinhos aí, mas aqui é conhecido como Q-macete, né? Quantidade de calor, eu prefiro decorar assim, que a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura, tá? Então essa é a primeira fórmula, né? É chamada equação fundamental da calorimetria. Equação fundamental da calorimetria. É importante então, né? Então aqui nós temos a massa, o calor específico da substância e a variação de temperatura, tá? Tá aqui na legendinha o que é cada coisa. Se o calor específico da substância for em calorias por gramas por grau Celsius, né, a massa tem 100 gramas e a temperatura em graus Celsius. Se o calor específico fornecido for em joules por quilograma por Kelvin, a massa tem que ser em quilograma e a temperatura deve estar em Kelvin. Tá? Então toma cuidado com isso. Mas não se preocupe, nos exercícios que serão propostos, a gente vai trabalhar mais com calor específico na sua unidade mais usual, que é o caloria por grama por grau Celsius. Tá? Desculpa. Então nós temos aqui, né, o Q-macete, ou equação fundamental da calorimetria, que é utilizada para me calcular a quantidade de energia cedida por um corpo no processo de resfriamento ou a quantidade de calor absorvida por um corpo num processo de aquecimento. Certo, pessoal? Então é muito importante essa equação aí, conhecida nos cursinhos e afins por Q-macete. E não precisa de macete nenhum para decorar, porque ela é super simples, né? Vamos lá, próximo. Outra grandeza que a gente tem também, pessoal, é chamada capacidade térmica, tá? A capacidade térmica ela é bem parecida aí com o calor específico, mas agora nós estamos tratando de uma quantidade de material, tá? Por exemplo, se eu quiser saber qual é a capacidade térmica de 1 quilo de água, né, uma massa, um volume de 1 litro de água, eu vou calcular a capacidade térmica. Eu tenho que ter, né, a quantidade de calor e a variação de temperatura. E o que é capacidade térmica? Capacidade térmica capacidade térmica é massa vezes calor específico, na verdade, tá? Então, massa vezes calor específico, porque a gente viu lá da equação fundamental da calorimetria, a anterior ali, que o Q, né, só para a gente... O Q é igual a mVc vezes ΔT. Então, se eu passar esse ΔT lá para o outro lado, Q dividido por ΔT é igual a M vezes C. E quem é esse MC é a capacidade térmica. Então, na verdade, isso aqui é massa vezes calor específico. Ou seja, a capacidade térmica seria o calor específico de uma quantidade maior de volume, tá? Não apenas da unidade.
para a unidade nós temos calor específico. Agora, se eu quiser saber 300, 800 gramas, qual é a capacidade térmica de 800 gramas de um material, eu vou pegar a massa desse material, multiplicar pelo seu calor específico, certo? E eu vou ter a capacidade térmica desse material. Ou, né, dividir a quantidade de calor absorvida ou eliminada pela variação de temperatura. Então, calor específico refere-se ao material, à unidade de massa do material. E capacidade térmica seria o calor específico total, né, o calor total ali de uma quantidade grande de material. Né? Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. E capacidade térmica é quando a gente se refere a quantidades grandes, né, uma quantidade maior. Por exemplo, qual é a capacidade térmica de 500 gramas de água? Tu vai multiplicar o 500 gramas pelo calor específico, tá? Vai ser 500 calorias por grau Celsius. Tá? Então é isso, capacidade térmica, capacidade total de uma determinada massa de absorver ou perder calor. É basicamente multiplicar a massa pelo calor específico, certo? Pessoal, algumas aplicações aqui, então o vídeo acaba se estendendo um pouco, tá? Mas assim, assista em 2 partes, assista um pouco, depois você assista o resto, não precisa assistir tudo de uma vez só, tá? Marca ali o tempo onde você parou, porque tem muita coisa legal, né? Eu sempre procuro trazer curiosidades, algumas informações técnicas, passar o meu conhecimento, tá? Então assim, a gente sempre acaba se estendendo um pouquinho mais, se empolgando, mas não assista tudo de uma vez, né? Assista aos poucos, tá? E tente se envolver, tente achar interessante ali. Pessoal, algumas aplicações, né? Então nós vimos ali aplicações do conceito de calor específico, principalmente, né? Nós temos aqui na nossa imagem aqui um sistema de aquecimento solar, tá? Pelo amor de Deus, quando a gente fala em sistemas solares, né, a gente tem 2 tipos aqui que utilizam 2 tipos de sistemas que absorvem energia solar. Nós temos um sistema chamado fotovoltaico, que é um sistema elétrico, tá? Onde nós temos ali um processo onde há geração de energia elétrica, tá? Processo de geração de eletricidade, onde ali o material semicondutor, o silício, vai absorver ali os fótons de luz que estão chegando, vai liberar elétrons, enfim, tu tens ali um dispositivo que a gente chama de painel fotovoltaico que atua como uma bateria gerando energia elétrica, tá? Então nós temos um processo ali, um material semicondutor, geralmente que é o silício ou monocristalino, policristalino, algum outro sal ali, tá? Outra substância. Então tem placas que geram eletricidade e tem alguns sistemas, né, que são mais comuns, mais baratos inclusive, né, que são sistemas de aquecimento solar, onde ali o que vai ser absorvido da energia solar? Energia térmica, tá? Tu tem a absorção de energia radiante no sistema fotovoltaico, onde o sistema vai produzir eletricidade, e no sistema de aquecimento solar tu tem a absorção de energia térmica, onde a água vai ser aquecida através do calor do sol, tá? Então tu tens aqui, né, um sistema de placas pintadas de material escuro, né? E aqui tem água fria que entra, né? Essa água fria passa por um conjunto aí de serpentinas, né? Vai ganhando temperatura e volta de novo para o tanque. Então em cima do tanque a gente vai ter água quente, embaixo do tanque, né, aqui a gente tem a água fria, processo natural de convecção, né? O frio sobe, o quente desce, tá? Então nós vamos ter aqui uma circulação, né, de ar. Então isso aqui é um tanque de água quente, que pode ser usada água quente, né? Pode ser misturado com água fria. Então esse equipamento aqui a gente chama de boiler, tá? Então é o chamado reservatório térmico. E, né, qual é o fluido? O fluido aqui, óbvio, né, é a água, né? Então a água é aquecida. Então essa água ela absorve uma certa quantidade de calor de onde? Não diretamente do sol, mas da placa que é aquecida, a placa escura, né, pintada de preto ali, que é aquecida, tá? E essa água quente pode ser utilizada dentro da tua residência. Qual é a vantagem de você utilizar um sistema de aquecimento solar? É economizar energia elétrica, principalmente no chuveiro, na torneira elétrica, né? Porque a água já vai descer mais quentinha.
Tá? Então, geralmente, quem tem sistema tem dois circuitos de água, um circuito de água fria e um circuito de água aquecida. Tu pode misturar, né, e eventualmente regular a temperatura ali de água. Tá? Você encontra em muitas casas aí. Então, é uma aplicação aí da absorção de calor, né, pela água. Esse GIF aqui, pessoal, aqui nós temos um motor, tá? Um motor diesel, né, provavelmente, tá? E vocês já sabem, se não sabem, vão ficar sabendo agora que o que é utilizado para refrigerar o motor é água, né? A chamada água do radiador do carro. Quando a água do radiador do carro está muito baixa, pode acontecer o quê? De estourar e sair vapor, né? A gente acha que o motor está pegando fogo, mas não é vapor, a água superaqueceu, tá? Então tu tem circulação de água aqui, tá? Então nós temos aqui água fria que entra por aqui, né? A água fria vai circular, vai ser inserida pela bomba aqui. Agora a água que fria passa pelas camisas dos pistões aqui, rouba calor e vai para esse sistema aqui, né? Aqui nós temos um sisteminha de regulagem de temperatura. Ela abre se a água estiver muito aquecida, se a água não estiver o suficientemente aquecida, ela volta para o circuito, tá? E aqui, né, o nosso radiador que fica ali na frente do carro, né, cheio de chapinha de alumínio ali, bem na entrada, né, bem no painel frontal do nosso veículo. Aqui é uma ventoinha que fica, né, puxando ar frio para esfriar a água, né. O ar frio está entrando por aqui, como mostrado nessa seta, refrigera o radiador, né, a água aqui embaixo então desce fria, entra quente por cima e sai fria por baixo. Essa água fria é colocada de novo no circuito. Essa água fria passa aqui pelas partes internas do motor, rouba calor, se aquece, absorve calor do motor e volta lá por cima como água quente. E pode voltar para roubar mais calor ou pode ir lá para cima para o sistema de refrigeração no radiador térmico. Tá? Outra aplicação aí interessante, né, de utilização da água como elemento refrigerador. Tá? Porque a água tem elevado calor específico. Tá? Então, se eu fosse usar álcool não ia funcionar, acetona não ia funcionar, eu virar o motor já ia evaporar tudo, a temperatura já ia subir muito rápido. A água não, a água ela consegue absorver grande quantidade de calor sem variar muito significativamente a sua temperatura. Tá? Vamos lá então. Pessoal, deixa eu só voltar aqui que deu um pepininho aqui. Tá? A gente só voltar lá. Desculpa aí. Estamos aqui, né? Certo? Então aqui o exemplo da água. Pessoal, aqui, né, é que eu falei lá do hidrogênio, tá? O que essa persona, esse motorzão, na verdade, que é um gerador de energia elétrica. Observe que não é um equipamento pequeno, né, pela quantidade de rodas da carreta aqui, tá? É o equipamento que nós temos ali na nossa usina térmica aqui no complexo Jorge Lacerda, né, para gerar energia. Para gerar energia elétrica, essa energia elétrica que chega na tua casa, nas tomadas, é gerada por um bicho grande desse aqui, por um geradorzão desse aqui. E o que faz girar esse gerador? Pode ser uma turbina a vapor, pode ser uma turbina eólica, pode ser uma turbina hidráulica, se for uma hidrelétrica, tá? É um equipamento que a gente chama de turbina, tá? Que move o gerador. Rodando o gerador gera energia elétrica. Então esse equipamento lá dentro da usina que gera os 220 volts aí da sua tomada. E é um equipamento que aquece muito, ele é muito quente, né? Durante o trabalho, geralmente ele trabalha 24 horas, pode trabalhar meses a fio, sem desligar. Tá? Então o aquecimento é muito grande ali, por atrito entre as engrenagens, né? Acoplamento elétrico lá dentro, tá? Então efeito Joule, tá? Então é um equipamento que trabalha extremamente quente, mas tem um limite tolerável de temperatura. E quem é que faz o processo de refrigeração desse equipamento? É hidrogênio, tá? Hidrogênio H2O que fica armazenado sob pressão lá dentro. Então ele é todo selado, tá? Esse hidrogênio não foge. Ele tem todo um processo de selagem. E lá dentro, entre o estator, entre a armatura e o rotor, tá? Fica envolvido em gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio ele fica sendo bombeado para dentro do equipamento e retirado. Ele vai para dentro do equipamento, absorve calor, resfria as partes internas da máquina e volta, né? É retirado para perder calor lá no trocador de calor, né? Geralmente embaixo do próprio gerador, tá? Eu não vou entrar em detalhes aí, quem quiser mais detalhes sobre gerador, geração de energia elétrica, refrigeração de
de geradores de alta potência, me procura aí no WhatsApp aí, em particular. Então, assim, no gerador, por exemplo, é utilizado 99,9% de hidrogênio de alta pureza. Por que estou falando de hidrogênio? Porque hidrogênio tem um calor específico de 3 calorias por grama por grau Celsius. Um calor específico alto. Tá? Ou seja, 1 grama de hidrogênio absorve 3 calorias para a temperatura variar 1 grau Celsius. A água líquida, que é mais utilizada, absorve 1 grama de água líquida, absorve 1 caloria para a temperatura subir 1 grau Celsius. Tá? Por que a gente não usa hidrogênio então no motor de um carro para refrigerar? Porque não dá, né? Hidrogênio é extremamente perigoso, extremamente inflamável, perigoso, exige muito controle. E se tu botar hidrogênio ali dentro para refrigerar o motor de um carro, a chance de acontecer uma caca muito grande é infinita. Tá? Pessoal, estamos chegando no final aqui da nossa aula, tá? Então ela é longa, mas tu não precisa assistir tudo de uma vez. Assiste um pouco. Você tem uma semana para assistir toda a aula, tá? Tem bastante coisa interessante. Eu estou recheando aqui o material, certo? Então agora a gente vai tratar de um tipo de calor chamado calor sensível. A quantidade de calor absorvida e eliminada por um corpo a gente divide em 2 categorias: calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? Calor sensível é a quantidade de calor absorvida ou eliminada por um corpo para que aconteça apenas a variação de temperatura. Tá? Então temos aqui o calor sensível. É o calor absorvido para que haja apenas variação de temperatura. Apenas variação de temperatura. Tá? ΔT. Nós não vamos ter aqui mudança de estado físico. Então é apenas processo de aquecimento e resfriamento sem que a substância em questão passe do estado físico, vire líquido de sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor. Não vai ter esse processo nesse tipo de calor. É apenas aquecimento ou resfriamento, apenas mudança de temperatura. Tá? E a fórmula do calor específico é a nossa equaçãozinha, nosso aqui macete. Tá? Então aqui é o nosso aqui macete, não tem nada demais. Então quando eu falo em calor sensível, é o calor necessário para que ocorra apenas o calor absorvido ou eliminado pela substância, para que ocorra apenas a sua variação de temperatura. Não há mudança de estado físico. E vamos fazer um exercício aqui, uma atividade. Como é que eu aplico essa equação na prática, tá? Então vou para o próximo aqui, porque essa questãozinha está no outro slide. Opa, de novo aqui, ó. Barbaridade. Pessoal, deixa eu só voltar de novo lá. Vamos lá. De novo. Mas ainda bem que é rápido. Bom, é isso aqui onde eu quero ficar. Seguinte, determine a quantidade de calor que uma fonte térmica deve fornecer a 200 gramas de água para que a sua temperatura se eleve de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Considere o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Tá? Então assim, nós temos ali, como é que eu vou calcular? Eu quero saber qual é a quantidade de calor, né, que 200 gramas de água deve absorver para que sua temperatura varie de 25 para 80. Então observe o seguinte, tem 200 gramas de água, 25 graus Celsius. Eu quero saber o quanto de calor que esses 200 gramas de água devem absorver para que sua temperatura suba de 25 para 80 graus Celsius. Eu vou usar a formulinha ali, né, da equação fundamental da calorimetria. Isso aqui são os meus dados. Massa de água, 200 gramas. Temperatura antes do aquecimento, 25 graus Celsius. Depois, finalizando o aquecimento em 80 graus Celsius, o calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. Eu uso a formulinha aqui do Q macete. Substituo os valores, né? Dupliquei aqui, eu tenho uma quantidade de calor de 11.000 calorias, ou eu posso dividir essas 11.000 calorias por 1.000 e obter o valor em quilocalorias. 11.000 calorias ou 11 quilocalorias. Tá? Então, quantas calorias 200 gramas de água deve absorver de uma fonte térmica, de uma chama, por exemplo, para que sua temperatura vá de 25 para 80? 11.000 calorias. É simples e é isso.
não tem embaraço, tá? Pessoal, nós temos agora aqui uma aplicação prática interessante, então aqui a gente tem um pouquinho mais de papo, tá? Eu vou encerrar esse vídeo agora, vou dividir em duas partes, tá? Porque ele está ficando muito extenso, então eu encerro esse vídeo nesta partezinha agora, e nós vamos ter ali depois uma segunda parte tratando aí dessa questãozinha importante de determinação de calorias de alimentos, que é uma aplicação muito importante da calorimetria, tá? Então a gente volta daqui a pouco.